Quando eu mudo, tudo ao meu redor muda. O quanto essa frase clichê é verdadeira e o quanto eu preciso mudar internamente para sustentar as mudanças externas. O quanto eu preciso primeiro mudar o meu interno para depois materializar as mudanças no externo. Esse é o assunto que a gente vai conversar hoje, trazendo as histórias das nossas vidas, minha e da Sara. A Sara numa mudança de país, numa mudança total de vida, e eu também numa mudança total que eu fiz quando meus filhos gêmeos nasceram. Então, eu costumo brincar que eu só não mudei o CPF, e a Sara vai trazer a história dela também. Então, essa é a reflexão. O quanto é difícil decidirmos por uma mudança, o quanto a gente precisa trabalhar isso internamente, o quanto é necessário a gente fazer essa mudança interna primeiro para conseguir colher ali fora. Vou chamar a Sara. Chamando a Sara. Olá, Olá! Tudo bom? tudo, e você, como está? Tudo bem, tudo jóia também. Sara, hoje vamos falar de mudança, então? Será que a Sim. gente tem alguma coisa a compartilhar sobre mudanças? Só algumas, né, amiga? Isso. E mudança sempre eu acho que é algo desafiador na vida de qualquer pessoa. Uma mudança de profissão, uma mudança de lugar, uma mudança que eu quero fazer no meu próprio corpo, uma mudança que eu quero fazer no meu relacionamento, uma mudança que eu quero fazer na minha forma de ser percebida, na minha postura, no... Gente, a gente muda diariamente, porque se a gente não estiver mudando diariamente, não estiver evoluindo diariamente, tem algum problema aí. Então, a mudança, ela faz parte do nosso dia a dia, né? Da nossa evolução. Mas o quanto isso é desafiador em alguns casos, né? O quanto a gente precisa trabalhar internamente para conseguir colher no lado de fora as mudanças que nós queremos, né? Porque às vezes a gente colhe coisas que não. Então isso vai depender. Sara, quero que tu compartilhe a tua história, que é uma história que eu tenho certeza que vai inspirar muita gente, porque tem muita gente que sonha em trocar de país, que sonha em ter uma vida melhor, que acha que é o lugar, que acha que são as pessoas, que acha que. Conta aí pra nós. É muito interessante isso que você disse, porque a mudança, quando a pessoa ela está insatisfeita com a realidade dela, ela parece que fica querendo mudar o tempo todo. Não é nem sobre só né, a localização geográfica, isso é uma das partes, mas eu vejo, por exemplo, pessoas que vieram embora também. E que, de novo, já estão falando, e isso é comum, eu vejo várias, não é uma ou duas, são várias, que já estão pensando de novo em ir embora outra vez. Sabe quando a pessoa parece que não se encaixa em lugar nenhum, né? Então, a mudança, ela é importante, sim, como você disse, para o crescimento, a gente precisa estar mudando, mas é para o crescimento e não por fuga, né? Porque muitas Exato. vezes as pessoas, elas mudam por conta da fuga, né? Isso. Então, o meu caso, né? Tipo, o que que aconteceu? Eu vi uma oportunidade de mudar de país. O meu, na época, namorado, né, tava querendo sair do Brasil e tudo mais, queria vir embora e tal. E aí começou a falar desse movimento de mudança. E eu vi ali uma oportunidade de aprender inglês, né? Que meu inglês Uhum. era horroroso. Aí eu até me programei para ficar um ano só aqui. Só que eu acabei, né, ficando. Eu tô aqui já há 14 anos, mas a questão toda é, né, na minha cabeça, porque quando a gente. O nosso cérebro, ele é muito inteligente, né? Ele consegue justificar tudo, ele consegue explicar tudo. Então, na minha cabeça, era uma mudança porque eu queria aprender inglês. E assim, era uma coisa extremamente difícil para mim, então fazia sentido. Tudo vai fazer sentido. Só que no fim, quando a gente começa a olhar para as coisas e tudo mais, a gente percebe que o buraco é mais embaixo.
Eu estava fugindo de uma situação que estava insustentável no Brasil, entende? Então, quando eu vejo pessoas que estão aqui nessa situação de querer sair, de querer mudar de novo, eu falo, olha para dentro, porque esse problema que está te incomodando, que te incomodou quando você saiu do seu país, ele está te incomodando ainda, ele não te deixou. Você deixou o país, mas o problema não deixou você. E aí você vai mudar de país e vai acontecer de novo, né? Então é Exatamente. importante olhar para dentro, né? Exatamente, porque quando tu tá preparada, é quando tu tá bem contigo, que é como a gente fala, né? Quando tu tá resolvida, decidida, decidido, enfim, é muito mais fácil tu tomar as decisões e tu encontrar as oportunidades que tu busca nesse lugar, né? Porque eu acredito assim, eu acredito não, tenho certeza, quando a gente quando a gente não tá bem com a gente, é como as pessoas assim troca de emprego, esse o chefe não é bom, no outro o colega que não é legal, no outro acontece não sei o quê, faz transição de carreira, não dá certo, faz isso, nada, sempre tem alguma coisa externa, É né? sempre o outro, né? Sempre o outro. Sempre tem alguma coisa externa que está atrapalhando a realização desse sonho, a realização desse crescimento, a realização desse andar. Então, será que mesmo é externo? A gente usa as frases clichês, elas são clichês, mas elas são tão verdadeiras, né? Quando a gente fala assim, lembra que a única pessoa que vai estar em qualquer lugar do mundo, aonde estiver contigo mesmo, é você. Sim, Então, se você não tiver bem com você, se você não olhou para ti, se tu não fez as pazes contigo, pode ser o lugar mais incrível do mundo, pode ser a viagem mais maravilhosa. O quanto a gente ouve de relatos de casais que às vezes estão com uma dificuldade no relacionamento e vão fazer uma viagem maravilhosa, uma viagem extraordinária. O que acontece nessa viagem? Aí que tu vai te deparar com realmente com uma. Aí sim tu vai precisar te encontrar mesmo, porque quando tu viaja, quando tu sai da onde tu tá, é onde mais tu vai precisar de ti mesmo, é onde mais tu vai precisar das tuas aptidões, das tuas. Nessa área, eu acho que tu é a sim. melhor pessoa para falar sobre isso. Quanto mais longe de casa, quanto mais longe das pessoas que te acolhem, que te dão carinho, que te dão sustento, que às vezes tu tem dependência emocional, mas ok, isso é um outro assunto. Mas quanto mais longe você está dessas pessoas, que elas te dão amparo, que desse lugar confortável, desse lugar fofinho, quentinho, conhecido, mais a gente se depara com a gente mesmo. É uma coisa engraçada isso, né? Porque tem gente que não suporta olhar para si mesmo, né? E aí ele acaba Fugindo. literalmente fugindo, né? Então, por exemplo, é sobre essa mudança de país, né? Tem essas pessoas, né, que eu te falei que elas se sentem, às vezes, um peixe fora d'água onde elas estão, daí elas tentam mudar de lugar e, de novo, elas continuam se sentindo um peixe fora d'água, né? Que ela percebe que ela nunca se encontra em lugar nenhum, né? Tem as pessoas, por exemplo, quando a gente muda de país, todo mundo passa essa situação de estar longe das pessoas que você já conhece, de estar longe. Às vezes você vem conhecendo alguma pessoa aqui, mas não é a mesma coisa. Você não tem aquela rede de apoios que você tem no seu próprio país. Então, Uhum. é comum, é muito comum. Eu costumo falar que se você conseguiu passar pelo primeiro ano, você provavelmente vai manter, vai continuar no país. Se você, né, não conseguiu passar no primeiro ano, provavelmente você vai acabar indo embora, né? O Sara, primeiro ano é o mais difícil. e me conta um pouco, eu mudança de país, eu não tenho essa experiência. Eu mudei de estado, de cidade, de Uhum. estado civil, de de solteira para casada, de sem filhos para com filhos, de profissão, de tudo. Mas a mudança de país, eu acho que ela requer mais, muito mais, porque é o idioma, é o conseguir se comunicar. Eu tenho a impressão que a dificuldade na comunicação, eu não sei se tu era fluente quando tu. Nada, o meu inglês era. Eu achava que eu tinha um intermediário.
Quando você chega aqui, você pode ter o inglês considerado fluente no Brasil. Quando você chega aqui, é difícil você conseguir entender o que as pessoas estão falando. Porque é diferente você aprender na escola onde tá tudo, a dicção tá perfeitinha, tá tudo perfeitinho, né? As frases são completas. Chega aqui, o pessoal fala pela metade. Teve um menino uma vez no trabalho que ele, nossa, é meio jovem, né? Demais, na minha opinião. E ele falava, Aham, tipo, cortando. Aí eu não entendi, às vezes eu perguntava, né? Mas, né, eu não entendi, pode repetir. Aí ele, você fala inglês? Aí eu falei assim, sim, você falar direito? Eu entendo. Tipo, eu tirei o sarro dele, entendeu? Se você falar sem cortar as porcaria das palavras no meu, eu vou entender o que você falou. Então, essa é a realidade, né? Quando você sai do seu país e tudo mais, você vai aprender a língua. Então, meu inglês, ele era ruim. Mas mesmo assim, eu estudei bastante no Brasil, assim, pro Brasil tava ok, eu tava conseguindo me comunicar, mas quando eu cheguei aqui, desde o aeroporto, eu já tive problema, né? Justamente por conta até do inglês que a gente aprende no Brasil é mais americano. Aí eu cheguei aqui na Inglaterra, o inglês britânico tem essa diferença também. Eu precisava usar o banheiro e ninguém entendia. Tipo, eu e eu passei acho que uns tem os apuros. dialetos também, como aqui a gente tem, né? A gente percebe, assim, quando vai conversar com algumas pessoas, tipo, eu quando cheguei aqui, agora eu já até amenizei um pouco, mas antes eu abria a boca, eu morava no Rio Grande do Sul e agora eu estou em Santa Catarina. Então aqui o pessoal fala mais cantadinho, mais menos. A pronúncia não é tão bem feita como a gente faz lá, aquele mais carregado, aquela conversa mais, né, mais pesada. Sim. E toda vez que eu abria a boca, assim, eu falava três palavras, as pessoas me diziam, tu é gaúcha, né? Eu dizia, meu Deus do céu, tá escrito na testa, né? Porque realmente é o sotaque que a gente fala, né? E eu acredito que isso tem no mundo inteiro, Tem. né? Então, acho que é disso que tu fala também. Dependendo da região que tu vai estar, é uma forma diferente, né, de comunicação. Tá, e me conta mais, além da comunicação, tu tinha pessoas ali, como é que tu te sentiu? Tu falou que tu foi com o teu namorado na época, Na verdade, ele veio para a Inglaterra direto e eu tá? fui para a Irlanda primeiro. A Tá. Irlanda tinha uma coisa de fechar pela escola e tudo mais, com visto de estudante, que podia trabalhar e tal. Eu acabei indo para a Irlanda primeiro, né? Então eu estava sozinha na Irlanda. Ele ficou comigo lá a primeira semana e depois ele veio embora, porque ele tinha que trabalhar, tinha a vida dele aqui. E aí eu Hum. tinha né, eu tinha casa, acomodação por um mês pela escola. Então ali, né, eu tinha ali alguma coisa, mas eu mudei de acomodação em um mês 4 vezes, pra você ter ideia. Em um Foi mês você mudou 4 vezes, e daí lá tu não tinha ninguém, Não, era fui você. conhecendo as pessoas, e assim, aquela coisa da língua, né? Então tinha brasileiras no primeiro lugar, depois nos outros já não tinha tanto, aí depois no final, quando acabou esse um mês, eu me juntei com dois brasileiros da escola, né? Pra gente acabou fechando um estúdiozinho. Não tinha parede, entendeu? A gente morava tudo junto, assim, era um estúdio flat, então não literalmente a gente dormia assim, as camas um do lado do outro, não tinha privacidade, né? Mas era uma delícia, a gente adorava aquilo, assim, sabe? Foi bem gostoso. É uma Até experiência porque que era 14 anos atrás, né, Sara? Tudo também a gente tem a flor, né? Aquela vivacidade, aquele despertar do novo. Eu acho que isso sim, também interfere, né, Sara? Em que momento da vida você está, né? Para fazer as sim. mudanças. Acredito que sim. Eu acho que pra mim é uma coisa que eu sempre quis ser independente. E eu sempre fui muito independente. Mas era muito difícil, porque no Brasil a gente sabe que as coisas são muito difíceis, o pessoal não paga direito, a gente não consegue sair de casa com facilidade, né? Sim. Então eu ainda morava com os meus pais. Eu queria ter o meu cantinho, fazer as minhas coisas, né? Ter a minha privacidade, ter a minha independência. Então, para mim, e essa parte do virar adulto, para mim foi muito, muito legal, assim, sabe? E, Mesmo que isso, que isso, seja penoso, né? Tipo, eu tenho isso. contas agora para pagarem, né? Tipo assim, é muito gostoso essa parte do amadurecimento, né? Do crescimento, mas você tem que estar pronto, porque tem gente que nem eu te falei, sentia muita falta da família, sabe? A gente muito apegada à família. Eu não tô falando que isso é ruim, mas é uma coisa que a pessoa, ela não, talvez não tivesse tão preparada quanto ela achou que ela tivesse, porque tem que ter uma coragem muito grande para sair.
né? Então tem a língua, tem a adaptação de nova cultura, tem conhecer pessoas novas, tem o trabalho, porque você não vai conseguir, não acha que você vai sair do Brasil num trabalho bom e vai chegar no exterior com um trabalho bom. Eles vão te dar o trabalho que eles não querem fazer, Sara, me entende? conta um pouquinho isso. Isso é algo que me intriga, né? Porque as pessoas, às vezes, aqui estão num emprego, num trabalho muito bacana, estão em trabalhos que não usa, não é tão braçal, que não é tão. E geralmente, quando fazem essa mudança, elas vão para trabalhos mais não é o termo, não é o termo inferior, mas trabalho mais que nem tu disse, aonde tu vai precisar É, que se exige esforçar. mais fisicamente, Vai te sim. exigir mais fisicamente, exatamente, vai te exigir mais fisicamente. Às vezes tu tá num cargo aqui de gerente, tu vai lá, vamos lá, ser garçom, tu vai É. lá fazer limpeza, tu vai lá onde vai te exigir. E como é que funciona isso na mente? Cara, é muito interessante isso, porque você vê gente que tem dificuldade, que não aceita fazer, e tem gente como eu que, assim, cara, eu vim aqui por um objetivo. E é nessas horas porque a vida ela fica mais difícil mesmo. Então, você, né, por exemplo, eu não vim pra cá com 18 anos, eu vim pra cá com 27. Então, eu já não estava com aquele mesmo pique dos meus 20, dos meus 18, 20 anos. Então, esse Uhum. trabalho braçal, ele exige muito da gente. Eu tomava Dorflex todo dia, para poder dar conta do dia seguinte, entende? Então, eu comecei, por exemplo, eu não tinha muito inglês e tal, até uma coisa que eu vou comentar aqui para as pessoas ficarem espertas nisso, porque tem brasileiro em tudo quanto é lugar do mundo. Então, a comunidade brasileira ela é muito grande em qualquer lugar que você for. Então, você não necessariamente precisa falar a língua, porque sempre vai ter alguém ali para te apoiar, sempre vai ter alguém que fala mais para te ajudar. Só que eu fugi dessas pessoas justamente porque eu queria aprender, né? Eu tinha um objetivo. E eu segurava firme nisso, sabe? Então, várias vezes você pensa em ir embora. Né? Então, por exemplo, eu saí do Brasil, eu trabalhava numa agência de publicidade, era a segunda maior agência da minha cidade, era uma agência boa. Eu estava ali, assim, criando o meu lugar ao sol, sabe? Eu já tinha trabalhado em outras Isso. agências, entendeu? Só que eu resolvi ir embora. E aí, quando eu cheguei aqui, o primeiro trabalho que eu tive foi limpar banheiro de rodoviária, Era entende? isso que eu queria trazer, porque o meu marido, ele passou por isso também. E ele não quer saber do exterior mais. Ele não é algo assim Então, que a vida dele, ele diz que a vida aqui é muito melhor do que lá. Tipo, as possibilidades que ele tem aqui para ele são melhores do que as possibilidades que ele tem ali fora. Então, é exatamente isso, é a diferença de pessoa para pessoa e do conseguir se olhar e dizer, não, isso eu vou dar conta disso porque eu quero chegar. Eu acho que é o objetivo, né, Sara? Tu tinha um como você objetivo. encara? É como você encara a situação. Então, por exemplo, eu ficava ali na rodoviária a maior parte do tempo sozinha. O que que eu fazia? Estudava inglês, tava ali ouvindo o áudio, botava rádio. O dia que eu consegui, demorou um tempão para eu conseguir entender a BBC, por exemplo, a rádio, né? Porque eles falam muito rápido. Então, o dia que eu consegui entender, eu falei, uau, consegui, sabe? Eu consegui acompanhar o que eles estão falando, porque é difícil. Então, eu me forçava, sabe? Eu me forçava. E sempre dando o seu melhor. Então, por exemplo, mesmo, né, trabalhando na rodoviária, limpando e tudo mais, sem um inglês, né, bom e tudo mais, eu crescia muito rápido em todo lugar que eu fui trabalhar. Então, eu saí dessa da rodoviária, eu lembro até uma senhora que entrou, né, porque tinha que pagar 20 centavos para entrar, para usar e tal. E aí Banheiro. ela, Aham. na hora que ela saiu, ela virou e falou assim: Esse foi o banheiro mais limpo que eu já usei na minha vida. E aquilo me guardou, porque eu falei assim: olha só, tá vendo? Eu saí de um emprego bom no Brasil, eu tava numa situação estável, né? Eu tava crescendo, eu tava assim, amadurecendo, mas eu continuei entregando o meu melhor, seja onde eu estiver. E é isso que me fez crescer. Então, em 3 meses eu já pegava supervisão. Aí mudava de empresa, também em 3, 4 meses eu já estava com supervisão. E aí eu fui crescendo. Aí entrei para trabalhar num restaurante que meu inglês já estava um pouco melhor. Então eu já conseguia ter ali um pouco mais de destreza, vamos dizer assim, para falar com as pessoas, porque você precisa tirar ordem, né, dos pratos e tudo mais. Então você precisa ter inglês para trabalhar com garçom. Não é tão simples assim, você chega e já vai Sim, trabalhar como garçom, né? E assim eu sim. fui crescendo, e depois eu mudei para a área de tecnologia.
daí, né, já com todo o inglês. Então, assim, literalmente eu liderava uma equipe que tinha pessoas de. A gente falava 8 línguas, né? Então, a língua principal era inglês, que a gente falava entre a gente, com todo mundo, mas eu liderava Tá. pessoas que falavam 8 diferentes línguas, então era um suporte para o mundo inteiro. E depois eu entrei para uma área financeira, onde só tinha britânico, então é diferente também. É diferente você falar, por exemplo, você está num ambiente que só tem estrangeiro e que fala inglês, que era o meu caso, e depois Sim, você vai para um lugar onde só tem as pessoas do próprio país. Então são experiências completamente diferentes. Né? E o fato da limpeza, você trabalhava sozinho, né? A maioria do tempo você trabalhava sozinho, depois você vai para o restaurante, você começa a interagir com mais pessoas, sabe? Toda essa sim. dinâmica, essa mudança, ela mexe com a cabeça da gente. Se você não está pronto, você fica cansado, você quer ir embora, você quer desistir. Então, toda vez que eu pensava em desistir, eu falava, não, eu vim aqui com um objetivo e eu vou Isso. manter esse objetivo. Você trouxe exatamente o que eu queria. Eu te provoquei para te trazer exatamente isso. Esse era o pensamento que eu queria que tu colocasse. E, Sara, você foi perfeita. O que eu quis falar aqui? Tu saiu de uma agência de publicidade no Brasil, aonde tu já estava galgando o teu lugar ao sol, aonde tu estava sendo reconhecida, aonde com certeza tu já tinha um reconhecimento também financeiro melhor, aonde tu, né, tu já estava bem. E aí, qual era o teu objetivo? O teu objetivo era aprender inglês, né? E tu foi para lá. E tu saiu de uma agência e tu foi limpar banheiro de rodoviária. Sim, Entende? Então, nesse lugar é o lugar da conversa interna que tu comentou. Eu podia estar ali me vitimizando. Pá, o que que eu vim fazer? Olha que coisa, por que que eu fiz isso? Que decisão ruim. Que aquela vítima, né? Ah, ligar para casa, reclamar, sabe? Olha o que que tu fazia ao invés disso. É por isso que eu digo o objetivo. Quando a gente tem um objetivo, a gente entende que isso, que a dificuldade, que o momento ruim, que as coisas que não tá legal naquele momento, que tu tá tendo que fazer naquele momento, ele faz parte do teu processo e ele é só mais um passo para onde tu tá querendo chegar. Porque ao invés de se vitimizar, o que que tu fez? Tu aproveitava o tempo para estudar inglês, tu aproveitava o tempo para conhecer pessoas, para entender como é que elas viviam, para melhorar, para crescer, porque tu sabia que esse limpar banheiro de rodoviária era temporário, era momentâneo. Tu não ia limpar banheiro de rodoviária para o resto da vida, entende? Nada contra quem faz isso. Mas é a tua fome de crescimento, é a tua vontade de entender. Isso faz parte do meu processo. Então, eu para entendo. isso, o que que acontece? A gente precisa dessa conversa interna, né? Porque aqui o que que bateu? Com certeza bateu a insegurança, com certeza bateu a carência, com certeza bateu o será que vai dar certo? Será que eu vou dar conta de fazer tudo o que eu preciso? Será que eu fiz uma boa opção? Então, quando a gente fala em mudança, o medo de mudar, o medo de dar errado, ele não vai sumir, ele vai estar sempre presente. No crescimento, eu acho que o medo, tu concorda comigo que o medo, ele faz parte do nosso crescimento? Só que, claro, aí a gente precisa ser autossuficiente e ter todo esse autoconhecimento para que ele não nos paralise. Porque o medo, ele vai nos paralisar. Ele vai nos mostrar, é a mente, né? Então, ela vai nos mostrar o tempo inteiro as escolhas erradas, o que está dando errado, a dificuldade, eu não vou alcançar, eu não vou conseguir. E aí, quando tu tem esse objetivo e tu faz o teu de hoje, qual o próximo passo? Qual o próximo passo que tu tinha ali limpando os banheiros? Era estudar mais inglês para poder ir para esse próximo escritório que tu foi, né? Então, se tu tivesse ficado ali se vitimizando, provavelmente tu teria voltado para trás, tu teria voltado para casa. Tem uma coisa muito importante aqui também que eu vou compartilhar que antes né, quando eu estava na Irlanda ainda, eu fui no meio de uma crise financeira mundial. E a Uhum, gente não acha que a gente. Então, tipo assim, a escola ela dava o visto para você 6 meses de estudo e 6 meses de trabalho.
E eu procurei emprego todo santo dia, eu mandava currículo, eu ia nos lugares, nas agências de emprego, e eu não consegui nada em 3 meses. Mais um E motivo. quando eu vim embora, o que me veio na cabeça? Quando eu vim embora foi assim, vou contar aqui algumas coisas que aconteceram, né? Primeiro, eu fiquei 1 hora ouvindo, né, da minha família, as pessoas próximas e tal, dizendo o erro que eu estava cometendo. Eu fiquei 1 hora ouvindo aquilo, de tudo que podia dar errado. Mas no final eu lembro que eu olhei e falei, tipo, eu tava super feliz, e aí eu fiquei, né, toda murcha. E aí não, assim, eu sei que eles estavam querendo me proteger, eu entendo isso. Sim. Eu até gravei um vídeo sobre proteção, assim, nesse ponto, mas enfim, o que que acontece? Eu falei assim, se tiver 1% de chance de dar certo, eu vou pegar esse 1%, eu vou fazer esse 1% valer. E foi o que eu fiz. Então eu tinha a passagem de volta, porque você compra o ticket ida e volta. Kátia, Hum, nos 3 meses que eu tava lá, eu não achei emprego nem de limpeza, porque eles estavam dando preferência, claro, para quem era do país, era uma crise econômica. entendi. E eu, na última semana, aí eu tive que mudar a minha rota, porque eu ia ficar um ano na Irlanda e depois eu ia vir para Inglaterra, se fosse o caso de eu querer ficar, né? Mas eu tinha o visto ali de um ano que eu ia ficar. E eu queria terminar a escola, eu queria fazer, estava me ajudando e tudo mais. Só que eu tive que mudar os planos, eu tive que vir para Inglaterra, porque daí meu namorado na época, né, morava aqui, então eu tinha pelo menos uma moradia. Porque na última semana, Kátia, eu tinha 2 euros por dia para comer. Eu comia um Big Mac, ou não é nem Big Mac, como é que é aquele, o hambúrguer, o pão e o queijo, né? Que o hambúrguer simples. Eu comia um daquele no almoço e um daquele na janta. Foram 7 dias desse jeito. Até Tudo eu pra ter. desistir, né, Sara? Tudo pra desistir. Sim, tava assim, tava muito difícil, tava insuportável. Meu relacionamento também a gente tava com muita briga porque tava em outro lugar. Esse relacionamento à distância não é fácil, né? Então tudo tava olhando pra mim e falando: vai embora, vai embora, vai embora, sabe? E todo mundo de braço aberto, velho, quer vir embora, vem. Só que eu não contei pra ninguém, eu não falei isso pra ninguém, porque eu não queria, eu queria que estar perto de pessoas que me incentivassem a ir além. E eu sei que as pessoas que me amam iam tentar me proteger e iam querer que eu voltasse. E não era por maldade, não era por falta de acreditar em mim, era porque elas estavam vendo que eu estava em dor. Só que para mim isso nunca foi, sabe? Tipo, não, eu vim aqui para um objetivo, eu vim aqui para crescer, eu vim aqui para aprender. Então, por exemplo, né, a gente estava falando de limpeza, né? Tem gente que eu conheço que está 20 anos aqui e continua trabalhando em limpeza porque paga inclusive mais. Entende? Só Acredito, que, acredito. É só, isso que eu né? quis, é isso que eu quis dizer. Eu não quis menosprezar ou diminuir. Ah, não, não, É a sim. comparação mesmo, tipo, o que que eu fazia no Brasil e o que eu fui fazer, porque isso pega nas pessoas. Eu já ouvi muita gente dizer, eu não vou lá para, né, para fazer isso, eu não vou Aí lá para paga isso. mais do que eu ganhava muito mais. Olha só, eu ganhava mais no restaurante e eu ganhava mais na limpeza do que eu ganhava em escritório. Entendi. Entende? Só que o que que acontece? Para mim, não era essa a questão, não era estar limpando, não era estar falando com as pessoas, era o aprender, era me desenvolver, era me botar em desafios para crescer. Então, mesmo dentro do restaurante, por exemplo, eu lembro que tinha uma menina que ela tinha o inglês dela era perfeito, só que a pronúncia dela era muito difícil, as pessoas não conseguiam entender ela. Eu Uhum. grudei nessa menina. Eu falei, eu não saio daqui enquanto eu não entender essa menina. E a gente virou melhores amigas. Porque literalmente eu grudei nela, entendeu? Então é sobre isso, sabe? Então tem traços, né, que a gente agora só contextualizando, que tem essa coisa do desafio, que tem essa coisa de você, né, entender ali que você tá se colocando, né, para aprender, tá se colocando para crescer. Infelizmente, muita gente no meio do caminho parece que perde essa força. Sabe, eu vejo, e aí é onde as pessoas começam a querer ir embora, ou é onde as pessoas começam a achar que a vida tá uma droga, começa a ficar ansioso, começa a ter depressão, sabe, começa a querer mudar toda hora de país, querer mudar toda hora de lugar, de profissão e tudo mais. Então sabe, a coragem a gente tem, essa força de quem foi embora, é uma força que você sempre vai ter dentro de você. A questão é, você tá sabendo usar isso a seu favor?
Exato, exato. E o quanto é importante, né, Sara, nesse movimento todo, aonde tu buscava Cara, essa força? internamente. Era interno. Eu olhava pra mim, cara, era muito difícil, cara. Tanto que é um exercício que eu sempre faço quando eu vejo que as pessoas estão esse problema, né, de não conseguir ir pra frente. Escreve todas as suas vitórias no papel, todas as suas, desde criança, assim, tipo assim, nossa, eu tinha dificuldade de fazer isso. Os teus pontos fortes, né? Escreve as tuas vitórias. Aham. Tira print, assim, né? Captura de tela, print, enfim, das coisas, dos feedbacks que você teve positivos, porque nessas horas era o que eu fazia. Eu lembrava de tudo que eu já conquistei, de tudo que eu sou capaz, de quem eu já sou. E aí eu falava, não, eu dou conta, eu consigo. Tá difícil pra caramba, mas eu sei que eu vou dar conta. Porque eu sei que pra mim o desistir não é uma opção. Tem hora que dá Exato. vontade? Tem. Pô, quantas e quantas vezes? Sara, Quantas e quantas vezes? eu acredito, Sara, e o quanto importante é ter pessoas para te apoiar nesse momento. O quanto quanto importante, porque tu me deixou muito claro que tu escolheu para quem tu contava as coisas. Tu escolhia as pessoas que tu chegava perto. Tu escolhia com quem compartilhar as coisas. Então, o quanto a inteligência de escolher o ambiente, escolher quem te dá a mão para te alcançar aquilo é importante nisso tudo, né? Observando a tua história, tu nem contou para a família, porque tu sabia, não porque tu não amava eles, tu amava demais e tu sabia que tu amava ao ponto de que se tu contasse que tu tava com 2 euros por dia para comer, eles iam te mandar dinheiro. Vem hoje, volta hoje, Sara, volta hoje, vem para cá, tua vida é melhor aqui. Então, tu ia se sentir tentada a voltar, óbvio, tu se sentiu tentada mesmo sem eles falar, venha, né? Mas qual foi a tua postura? Eu vou me manter aqui, eu vou escolher os lugares para que eu alcance o objetivo. Tu tinha um objetivo. Tá, e agora eu tô curiosa com outra coisa. Hoje eu só pergunto, né? Porque eu tô curiosa com a tua história. Legal, tu foi para ficar 1 ano. Tu me falou no início. Por que tu ficou mais? Cara, foi muito engraçado isso. Eu cheguei a fazer um calendário com tudo que eu tinha de compromissos no Brasil por esse 1 ano. Então, tipo assim, tem que mandar dinheiro pra tal coisa, remédio que eu trouxe do Brasil, sabe? Tipo, eu tava toda planejada mesmo, você sabe, Tu foi masoquista, né? planejada Toda para um planejada ano. pra um Tá. ano. Só que quando eu olhei, eu falei assim, gente, mas eu me encontrei aqui, Kátia. Entende? Eu me encontrei aqui, porque as Aprofunda pessoas, esse me talvez. encontrei, Sara. Aprofunda esse me encontrei, que eu acho que é bem importante para quem está passando por esse processo que você está passando. Abre esse me encontrei. Hoje, hoje, hoje eu consigo ver que era sobre dependência emocional. Então, assim, no Brasil, era muita gente perguntando da sua vida, né? É para tentar ou te controlar. Não, não tô falando que é por maldade, tá, gente? Mas era de uma certa forma tentando te controlar, ou de repente por curiosidade, não era que estava querendo ver seu crescimento. Tinha muita gente que vinha com tapinha nas costas para te elogiar, para tentar te prender onde você estava. Então eu não Certo. via muito esse incentivo para crescer. E aqui ninguém tá nem aí para você. Sabe, não tem isso. A cada um cuida da sua vida. Isso para mim foi libertador, sabe? Não é não ter pessoas ali toda hora, né, vigiando, olhando o que você tá fazendo, o que você tá deixando de fazer. Gente, tem gente que sai de pijama na rua que é tranquila, normal. Isso não é uma coisa assim que é um louco. Não, sabe? E ninguém, né, eu brinco assim, né? Graças a Deus que quando eu tava, né, na nossa época mais jovem, não tinha telefone com câmera, né? Porque a gente já tá ferrado, né? Mas aqui é assim, sabe? Tipo, ninguém liga, né? Se fosse no Brasil, as pessoas fazerem o que fazem aqui, já estaria no YouTube, entendeu? Já viraria meme. E aqui ninguém liga, cada um cuida da sua vida. E eles acreditam na sua capacidade. Então, você vai trabalhar numa empresa, por exemplo, ou até a faculdade, porque eu fui estudar aqui também, né? E eu percebi, assim, a diferença, olha a diferença
Não tô falando que é melhor ou pior, são cabeças diferentes. Sim, Então, a gente está tem a parte falando da sobre saúde. experiência, não é sobre, é bom, é ruim, Exato. até porque o bom e o ruim é como eu estava conversando ontem com o mentorado. O certo e o errado é uma questão de escolha. O que que é certo para mim, o que que é certo para ti? Então a gente fala sobre experiências, né? É, Isso. são pontos de vista, né? São Pontos pontos de de vista vista. diferentes. E eu Isso. gostei muito da maneira deles pensarem. Então, por exemplo, quando eu fui estudar, no Brasil a gente tem essa cultura de você vai para a escola, né? O professor ele te ensina a matéria, e depois você vai ler o livro, vai estudar e vai fazer a prova. Ou ler ali as anotações que você fez, que o professor falou, vai fazer a prova. Aqui, você estuda antes e você vai, estuda sozinho, autodidata, e chega na aula para tirar dúvida do que você estudou. Você entende? É outra cabeça. Entendo. É outra cabeça. Então, isso foi me estimulando, sabe? Então, quando você vai no trabalho, por exemplo, claro, tem alguns trabalhos que tem esse micromanagement que a gente chama, né? Que a pessoa fica ali no teu pé, mas a maioria que eu fui, as pessoas elas te dão ali a atividade e elas confiam em você, elas te contrataram por uma razão, porque elas confiam em você. Então elas só vêm depois ver o resultado, não importa como que você fez, se você chegou no resultado, tá bom. Então é muito assim, você se estimula a aprender, você se estimula a fazer, a confiar em você mesmo, a confiar no seu resultado. É claro que tem suporte, se você precisar, você pergunta, sempre vai ter alguém disponível, mas é sobre você. Então por isso que eu falo, é sobre olhar para dentro, né? A gente tem essa cultura, às vezes de tudo tem que ter alguém para me falar, para decidir por mim. E aqui é diferente, você decide, né? Até lembrei daquele programa que tinha, né? Mas Você literalmente é isso, decide. você decide. Então, literalmente, você coloca algumas situações na sua frente e você escolhe qual que é o melhor, entendeu? Se Você você escolhe. decide e você também arca com as consequências positivas ou negativas nessa área. E você Total. decide e você arca com as suas decisões. E isso talvez era a Responsabilidade, né? dificuldade que tu tinha quando tu estava no Brasil, a intromissão, né? As opiniões, o tá certo, tá errado. E acredito que tu tinha um pouquinho de dificuldade pelos teus traços, um pouquinho de dificuldade de impor limites nisso. E isso acabava afetando Sim, algumas escolhas que tu fazia. E sim. às vezes a forma que tu encontrou de conseguir fazer as suas próprias escolhas e sustentar elas foi estar distante. Eu acho que é muito Então, legal isso. Ah, desculpa, pode falar. então aquela velha máxima que a gente fala que quem nos ama, mas não significa que não possa nos fazer mal, entre aspas, né? Não possa nos segurar de alguma forma. Inspiradora, né, Lu? A história da Sara é Obrigada. incrível. Eu tô aqui só de Bom dia, meninas. telespectadora hoje, só fazendo perguntas. Eu tenho mais. A live vai acabar, eu não. E eu tenho mais muitas perguntas para fazer, porque eu A morro de gente pode voltar curiosidade. nesse A assunto, não gente tem vai voltar problema. nesse assunto. Eu quero saber mais coisas. Eu não soube tudo que eu queria. Oi. Isso. E o que eu estava falando, a forma que as escolhas, enfim, foi uma forma que tu encontrou o estar distante, foi uma forma que tu encontrou de amadurecer, de crescer, de arcar com as tuas próprias escolhas e e de lidar com as tuas dores, de lidar com as tuas inseguranças, de lidar com todo o teu processo. Então, me conta, se tu pudesse, assim, num ano, quanto tu cresceu Nossa. mentalmente? Eu não tenho nem, não tenho nem como mensurar, Kátia. Eu literalmente virei outra pessoa, sabe? Uma coisa que eu vejo também, que eu vejo que algumas pessoas podem ter essa dificuldade, de repente, sobre as responsabilidades, né? Porque coisas erradas vão acontecer, mas deixa eu errar, deixa eu, né? Deixa eu me apoderar do meu próprio erro, né? Deixa eu aprender com isso. E eu falo muito, uma das coisas que eu mais aprendi, vamos botar desse, né? Desse jeito, talvez. O que eu mais aprendi, porque foi muita coisa. Mas o que eu mais aprendi foi que eu tive a capacidade de chegar até onde eu cheguei, eu tive a capacidade de conseguir as coisas que eu conquistei. Então, mesmo que eu erre, eu sei que eu vou ter a capacidade de novo de me reerguer. Porque a minha vida é tipo o Fênix, assim, o tempo inteiro, sabe? É assim.
mas toda vez eu conseguia me reerguer, toda vez eu conseguia me reerguer, entende? Porque eu sei que eu tenho capacidade. Então eu posso estar no fundo do poço, né? Eu tive literalmente, né, que tomar remédio e tudo mais, porque quando a gente demora muito para olhar para isso, a gente acaba caindo nessa questão, né, de realmente precisar de uma ajuda ali. Não tem problema nenhum, mas de novo, eu me reergui, Né, Lu? entende? Me apoderar do meu próprio erro. A Lu foi muito pontual nisso. Gente, a gente vai errar o tempo inteiro. A gente vai ter problemas. A gente vai pensar, eu podia ter feito diferente, eu podia ter feito melhor, eu podia. Mas o quanto a gente se permite a errar. Lembra que nós estava falando outro dia, Sara, e eu disse, Sara, mete a cara, coloca a cara, tu vai errar, mas era rápido. Faz esses erros, comete esses erros que tu vai ajustando no caminho. E aqui tá o nosso maior problema da procrastinação, né, Sara? Se a Sim, gente pudesse virar uma chave assim nas pessoas sobre procrastinar, é o fato de eu não fazer pelo medo de errar, esperar ficar perfeito, esperar ficar pronta, buscar mais alguma coisa, não me colocar, não meter a cara, mas se eu errar, mas se me julgarem, mas se isso, mas se aquilo, e eu não saio do lugar pelo simples fato que eu fico esperando ficar melhor, fico esperando ficar pronta, sendo que a gente fica pronta é no caminho, é fazendo, é tem uma metendo coisa a que cara, é errando mesmo, é entendendo que aqueles não, que aqueles que essas vergonhas que a gente passa, que os momentos desafiadores, que as encrencas que a gente se coloca, foram coisas aonde tu, beleza, aprendi. Agora eu vou pro próximo passo, eu vou usar isso a meu favor e não vou me encolher por causa disso. E acho que é foi o que tu exatamente fez o isso. tempo inteiro, né? Tu usou todas as dificuldades, todos os erros para dar outros passos, para entender o que tu precisava para o próximo passo. Tem uma coisa que é Exatamente, importante. é no andar da carruagem que se ajeitam as melancias. Exatamente. É o que eu sempre falo, né, Lu? E sabe que hoje de manhã eu estava pensando muito assim, e eu conversei com a Lu em alguns momentos assim. Porque num processo de mentoria, a gente ajuda no crescimento, a gente olha para muitas feridas, né, Sara? Quando a gente pega na mão de uma pessoa, a gente olha para muitas feridas. Mas o que que a gente faz com a pessoa? A gente faz a pessoa andar. A gente faz a pessoa usar toda aquela história que ela está usando negativamente de uma forma, eu não digo positiva, porque a gente não bota a varinha mágica e não diz, ai, nossa, que maravilhoso, vamos ressignificar isso e a vida vai ficar perfeita. Não, mas vamos usar isso. Para que que dá para usar isso? Para que que serviu isso? Tem, Para que tem que tá dois pontos servindo? aqui. Tem dois pontos aqui que me veio, né, enquanto você falava. Então, o primeiro, sempre vai dar para fazer melhor. Sempre vai ter alguma coisa que você poderia ter feito diferente. Então, não se prenda a isso. Não ache que não tá bom, ou que não saiu certo, ou que saiu errado, só porque podia ter sido melhor. Sempre, sempre vai ter. E tem uma coisa aqui que o Ricardo até comentou da semeadura, que é uma coisa que eu brinco, né? Você não precisa de oráculo, você não precisa de nada para você ler o seu futuro. Sabe como é que você lê o seu futuro? O que que você está fazendo hoje? O Exatamente. resultado do que você está plantando hoje é o que você vai colher daqui a 2 anos, por exemplo. Entende? Então, é Exatamente, mais fácil. exatamente. E não só daqui 2 anos, né, Sara? O que eu faço hoje, eu tô plantando para amanhã. Na É, minha profissão, o esforço que eu tenho hoje às vezes é o crescimento que eu tenho amanhã, é o reconhecimento, é ser vista amanhã. No meu relacionamento, a entrega que eu tenho hoje, o carinho que eu tenho hoje, a conversa que eu tenho hoje muda o meu amanhã. Então, aquilo que a gente diz, vamos olhar as cartas para ver o futuro tu decide hoje. agora. Então, e às vezes, e se tá difícil, não é necessário tu fazer sozinha. Gente, a gente precisa de pessoas para dar pegar a mão da gente, a gente precisa de pessoas para mostrar coisas que a gente não sabe, que a gente não conhece.
a gente precisa de capacidade, a gente precisa de permissão e a gente precisa estar no ambiente correto. Porque quando tu tá num ambiente onde as pessoas te desmotivam, provavelmente é difícil tu tá num terreno árido e tu ser a única flor incrível do deserto. Tem uma coisa Provavelmente tu vai aqui, murchar junto. tem uma coisa aqui que é interessante, né? Plantando você já tá querendo ou não. Exato. E o que que você está plantando? Né? Plantando E a por que gente não tá. pegar um apoio, né, para ajudar nesse plantio, para fazer a sua colheita ser melhor no futuro? Porque essa Exato. coisa do apoio que você disse é sobre, por mais assim que você tenha consciência, inteligência emocional, quando as suas emoções estão interferindo, é mais difícil enxergar, E a gente entendeu? não quer ver, né, Sara? A gente não quer E ver. nem consegue às vezes, né? Não É. consegue mesmo. Aqui eu fiquei tão encantada com a tua história que a minha vamos deixar para outro dia, né? E aí eu quero saber mais coisas sobre a tua história, que realmente eu acho que é. Eu acho que muita gente tem essa curiosidade. Acho que não sou só eu. Acho que muita gente. Nossa, tem muita coisa aqui que aconteceu que eu Ah, e eu posso vou contar. preparar um questionário para a próxima quarta-feira, tá? Te prepara. Demorou. Te prepara que tem um questionário já na minha mente aqui que foi abrindo várias coisas. E não me Ah, conte antes, porque eu quero que seja surpresa. não vou te contar, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E aqui é isso que tu falou, né? Quando eu percebi muito assim, em toda a tua fala, tu tinha muita clareza da tua Do que eu busca, queria. do que tu Eu tenho muita queria. clareza do que eu queria, sim. Isso é muito importante. Você tem que ter um guia, você tem que ter um objetivo final, senão você não consegue. É E daí o muito que que difícil. tu fazia? Tu buscava as ferramentas para chegar nesse lugar. Sim. Eu olhava para isso quando as coisas ficavam difíceis e falava, não, mas eu vou chegar até lá. Meu objetivo é tal. Eu vou alcançar isso. Então, aquilo me dava forças para continuar seguindo. E tu sabe o que eu vejo assim, Sara, nas conversas, olhando, eu sempre fui uma observadora do comportamento humano, tá? O comportamento humano sempre me fascinou muito, desde o tempo que eu nem estudava nada, que eu não buscava nada. Então, obviamente, tu imagina o quanto eu estudo por dia, né? Eu acho que de 3 a 4 horas, assim, é fone de ouvido. Bom, tu mesma comentou ontem o tanto que eu me dedico a aprender, a estudar e etc. Então, o comportamento humano sempre foi algo fascinante para mim. E desde que eu comecei na jornada buscando para mim, porque a gente sempre busca pra gente, né, Sara? A gente não começa num autodesenvolvimento, num autoconhecimento buscando, eu vou querer curar pessoas, eu vou ajudar pessoas. Não, a gente tá nem aí com as pessoas. A gente quer, a gente, no início, a gente vai buscar pra gente, né? A gente tá buscando o nosso autoconhecimento, o nosso autodesenvolvimento, o nosso sucesso, a nossa realidade que nós queremos, né? E aí a gente pensa, pô, o que que eu não sei que eu preciso saber para alcançar, né? E nesse processo, assim, é que a gente se encanta e que a gente busca também apoiar outras pessoas, porque daí tu passa por tantas coisas, Gente, imagina o tanto que tu tem para compartilhar com pessoas que têm a intenção de sair do país. Eu Não acho é que nem para com mim as que já saíram, com as que estão vivendo o até as que já processo. saíram também, que, né, acabam retrocedendo, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que Isso, para mim, Kátia, o que mais me motiva a trabalhar com o que eu trabalho é justamente se eu puder fazer com que pelo menos uma pessoa não precise passar o que eu passei, sabe? Parece que eu cumpri ali o que eu queria. É sobre isso. é exatamente. E o quanto, finalizando, fechando esse gancho assim, o quanto que eu comecei falando, o quanto a gente percebe as pessoas não sabendo o que elas querem. Não Não, a sabendo por maioria que não elas sabe. estão fazendo, ou fazendo pelo motivo errado, como fazendo para fugir, fazendo porque aqui não tá bom, então eu vou tentar em outro lugar. Mas aí quando tu faz a pergunta, mas o que que tu tá buscando? O que que tu quer de verdade? A maioria não sabe te responder exatamente o que tá buscando, o que quer. E quando tu decide, quando tu consegue ter clareza, porque também não é decidir, a gente não tá decidindo o sabor do bolo que vai comer amanhã. A gente tá decidindo
a nossa vida, o nosso futuro. E como a gente falou, o passo que eu dou hoje influencia na realidade que eu vou viver amanhã. Então, o quanto eu saber e entender para onde eu estou indo faz essa diferença. Eu quero até deixar aqui uma pergunta para as pessoas, né? Para a gente já ir aqui encerrando também, que eu sei que você tem coisa para É, fazer, que você já me falou. É... verdade. Só vou jogar essa pergunta. Quais Isso, são os seus sonhos? Pensa nisso. Quais são os seus sonhos? Muita gente não consegue responder isso. Uma pergunta simples dessa. isso. Quais são os seus sonhos? Qual é o que você quer daqui 3 meses? Não vamos para sonho. O que tu quer Não, daqui três também, é que meses? é, primeiro, né, isso assim, é o meu jeito de colocar isso, porque se a pessoa não tem nem um sonho, ela não vai ter nem, Não, entendeu? mas O vamos jogar para pertinho, só para É, provocar mesmo, né? Sara, eu vou atender agora, vamos encerrar. E, como eu falei, eu preciso voltar nesse assunto que eu tenho mais um monte de curiosidade. Eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante gente também, tá? bora lá. Um Até beijo, uma quarta ótima que vem quarta-feira. Até para você mais. também. Até mais.